Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós, que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos a autora Renata Cidade, que já aguarda para conversar conosco. Mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela para que vocês também possam acompanhar conosco. Ensino de gramática com base nas atividades de leitura e interpretação textual. Primeiramente, Renata, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Muito obrigada, Cida. Muito obrigada a todos. Tudo bem, graças a Deus. Coisa boa. Renata, para a gente começar então o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse um pouco quem é a Renata, o que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Então, eu sou Renata Cidade, sou professora, já tive algumas experiências na educação básica como coordenadora, tanto de disciplina quanto de curso. Sou agora, né, pesquisadora, fiz algumas pós-graduações e atualmente estou no grupo de pesquisa do mestrado, no qual eu pretendo ingressar ainda esse ano, se tudo der certo. Então, sou uma pessoa bastante experiente com língua portuguesa. Antes de fazer língua portuguesa, a faculdade de letras, eu fiz biologia e fiz jornalismo. Então, estudar sempre foi algo que me interessou muito. E escrever sempre foi um sonho, até porque eu tenho raízes ancestrais da minha avó, enfim, que é escritora. Que bacana! Agora que a gente te conhece um pouco mais, conhece também um pouco mais da tua trajetória, eu quero saber, Renata, como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra? Há muitos anos atrás, eu fiz um curso com o Ivo, né, e ele falou sobre a editora. Então, numa das trajetórias, eu não lembro se eu estava na graduação ou se já estava na especialização, eu fiz um capítulo, né, do livro, um artigo, e aí eu publiquei, né, junto numa revista, não vou lembrar agora o nome da revista, enfim, mas há muitos anos atrás, com um Ivo. Então, como deu tudo certo, ficou como referência, né? Enfim, sempre que tivesse que publicar alguma coisa, procurar o Ivo, né, para poder fazer a continuidade das minhas publicações. Perfeito. Eu vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro da Renata, Ensino de Gramática com base nas atividades de leitura e interpretação textual. E aproveito para lembrar você que se você se interessou pela obra dela, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Renata, agora vamos falar então sobre a tua obra. Eu queria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de escrita, do teu processo de pesquisa, perdão, da tua motivação para escrever sobre esse assunto, tu já deu até uma pincelada ali na tua apresentação, né? E que tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Então, na verdade, devido ao meu grande interesse em continuar como pesquisadora e ingressar no mestrado, o edital, ele me obrigava a ter uma publicação para poder ingressar no programa, né, de pós-graduação. Como eu só tinha uma publicação, né, do artigo feito há muitos anos atrás com a editora, eu resolvi então pegar esse material, que é um material do meu TCC da pós-graduação e de especialização em língua portuguesa, feita na UERJ, enfim, aprovada pelos professores, e divulgar, publicar, né,
para poder estar em sincronia direitinho com o edital, né, e a publicação, e não ter um problema quanto a não cumprir os requisitos de ingresso. E o que você vai ter o que você vai encontrar na obra é exatamente uma discussão sobre, né, como ensinar língua portuguesa. Normalmente, a gente, enquanto professora, a gente aprende, ensina, né, frases soltas sobre, isso aqui é a estrutura de um verbo, isso aqui é assim, é um advérbio, mas na hora de o aluno escrever um texto, ele fica muito confuso, porque ele não sabe se a vírgula entra aqui ou entra lá, ou aonde vai ser a forma, né, de conhecer um texto, porque a gente aprende de maneira, né, o aluno aprende de maneira segmentada. E aí eu proponho nessa discussão feita sobre ensinar a gramática, mas ensinar também a partir de interpretações textuais, porque a vida a gente está sempre imerso de maneira, né, seja de todas as formas semióticas, com a interpretação de textos e não de palavras ou formas segmentadas sem lógica. E por isso, enfim, eu proponho que o ensino ele seja explicado e direcionado de uma maneira mais ampla, porque senão não faz sentido o aluno aprender o que é sujeito, o que é predicado, se num texto ele não vai saber quem é o sujeito, quem é o predicado de nada, vai colocar a pontuação totalmente errada, e os professores de redação, que também é meu caso, vão ficar desesperados na hora de corrigir e, enfim, prepará-los para uma prova como o Enem e como outras, né, que precisam, no processo seletivo, de uma redação bem escrita. Fica então o convite à leitura da obra da Renata, vou colocar aqui novamente em destaque, Ensino de Gramática com base nas atividades de leitura e interpretação textual. E aproveitando que nós estamos aqui com a capa, eu queria, Renata, que tu falasse agora sobre ela e como é que foi essa tua jornada de produção junto à editora, para a criação da capa e também diagramação do miolo. Então, eu tinha uma ideia, a princípio, do que eu queria como capa. Eu queria, né, que tivesse a representação ali de algo que remetesse ao ensino e também à gramática. E conversando em vários momentos, né, com a editora, eu quis que isso tivesse ali desenvolvido, e aí me propuseram, né, uma capa perguntando o que você não quer que tenha. Aí eu falei, eu não quero cores muito chamativas, eu não quero um vermelho que já aparece logo como se fosse uma negação de alguma coisa. Eu quero uma capa que seja uma capa mais fluida, que seja, enfim, mais sóbria nesse sentido e que seja interessante. Então, conversando com a editora, a gente foi pensando e aí criamos essa capa que eu acho que tem muito a ver com a questão da interpretação textual, porque de fato a capa tem esse livro, e também palavras, né, da ordem, da função gramatical e da gramática, né, enfim, de substantivos, preposições que compõem todo um livro e uma atividade de leitura. Reforço então o convite à leitura da obra. A gente precisa muito, todos os dias, aprender um pouco mais sobre a nossa língua e principalmente sobre interpretação textual. Hoje em dia, na internet, a gente encontra umas coisas muito absurdas das pessoas que não sabem fazer uma interpretação de texto. Então, fica o convite à leitura, que esse devia ser o nosso livrinho de cabeceira todos os dias.
E relembra você que se você se interessou pela obra da Renata, Ensino de Gramática com base nas atividades de leitura e interpretação textual, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra um link para ter acesso a ele. Agora, seguindo para o final do nosso bate-papo, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, têm o sonho de publicar um livro, porém por algum motivo ainda não fizeram. Eu, então, posso dizer que a editora é uma editora extremamente confiável, extremamente séria, enfim, me trouxe um monte de informações e me acompanhou, dando a mãozinha para cada passo que eu não sabia como fazer e propôs soluções aonde eu achei que já estava resolvido, e aí a editora falou, mas não é bem assim, num livro é diferente de um artigo. E aí conseguimos organizar da melhor maneira possível e acho que o produto superou até as minhas expectativas, né, quanto à formação do livro. Então, se você tem algum sonho em publicar, esse é o melhor momento e acho que vale muito a pena pesquisar sobre o tema e confiar no trabalho da equipe. Fica então o recado da Renata para você que ainda não fez a tua publicação, que está aí com o teu livro autoral, está com o teu TCC, teu mestrado, doutorado aí paradinhos, escondidos no fundo de uma gaveta. Publica, coloca o teu conhecimento para circular. De repente tem alguém que está só esperando ter acesso ao teu conhecimento e de repente essa pessoa pode dar continuidade à tua pesquisa. Então não deixa ela parada aí. Renata, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada a vocês a mais essa oportunidade. E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigada e faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.